Quando a gente trabalha em uma UTI antiga, a gente acaba aprendendo depressa a identificar o som de cada máquina, quase como se reconhecesse a voz de um amigo próximo. Por isso, naquela noite, quando o monitor do leito 7 mudou o ritmo de repente, sem qualquer aviso, meu corpo respondeu antes mesmo de minha mente compreender o que estava acontecendo. O senhor idoso estava dormindo tranquilo na última vez que eu havia checado. Dormindo, mas o bip acelerado contava uma história completamente diferente, como se alguém tivesse mexido nele sem autorização. A Ava, que estava no plantão fazia mais de 10 horas, parecia exausta, com o cabelo preso de qualquer maneira, e mesmo assim sentia aquele arrepio que não vem do cansaço. Era outra coisa. Quem trabalha em hospital antigo entende exatamente do que estou falando. Há momentos em que o ar fica pesado, como se o próprio ambiente quisesse te alertar de algo. Fui caminhando até o quarto 7, imaginando o que poderia ter acontecido. Confusão mental, talvez um episódio de delírio. Idosos às vezes se levantam, às vezes se perdem dentro de si mesmos. Só que, ao chegar na porta e encostar no batente, vi que a cama estava vazia. Vazia de um jeito que não fazia sentido com o monitor ainda registrando batimentos cardíacos, como se o aparelho não tivesse percebido que não havia mais ninguém ali. Baixei os olhos e o encontrei sentado no chão, bem ao lado da cama. Pernas estendidas, mãos no colo. Uma postura estranha demais para quem simplesmente caiu. Não parecia ter tombado. Parecia ter sido colocado ali. Chamei seu nome bem baixinho, com cuidado para não assustá-lo. Ele virou o rosto devagar, como quem acorda de um pesadelo ruim. Só que seus olhos estavam distantes, como se enxergassem alguém atrás de mim. Senti um frio percorrer minha espinha. Perguntei se ele havia tentado se levantar. Ele apenas balançou a cabeça negativamente e murmurou algo que não consegui entender direito. Me abaixei mais, cheguei perto para ouvir. Com a voz fraca, quase um sussurro exausto, ele disse: "Ele me segura." Na hora pensei em delírio. O idoso já tinha histórico de confusão mental à noite. Nada fora do comum, mas havia algo diferente no tom dele, algo que me deixou tensa. Não parecia confusão, parecia medo genuíno. Terror. Eu o ajudei a voltar para a cama, ajeitei o travesseiro, verifiquei os sinais vitais. Tudo dentro do esperado, enquanto as mãos dele não paravam de tremer. Perguntei quem era ele. Ele só respondeu: "Ele me segura a noite toda." Ajeitei a coberta, dei aquele carinho leve no ombro que a gente dá para tranquilizar e saí do quarto carregando uma sensação ruim que gritava dentro de mim, como se eu tivesse visto apenas a ponta de algo que não deveria existir dentro de um hospital. Na noite seguinte aconteceu de novo. O monitor do leito 7 acelerou sem motivo, como se o corpo dele estivesse em luta. Corri até lá e, mais uma vez, o encontrei sentado no chão. Mesmo lugar, mesma posição estranha, como se tivesse sido puxado para baixo e abandonado ali. Perguntei se estava tentando se levantar sozinho. Ele negou com a cabeça, olhando fixamente para a parte inferior do colchão, como se aguardasse algo emergir dali. "Ele não quer que eu durma", o idoso disse murmurando. Aquilo começou a me afetar de verdade. Eu já tinha presenciado muitas coisas. Delírios, visões de parentes falecidos, conversas com sombras. Mas aquele paciente não apresentava o comportamento típico de quem delira. Seus olhos tinham lucidez. Ele sabia exatamente o que estava dizendo. Na terceira noite, quando o monitor disparou, entrei no quarto já com o coração apertado. Dessa vez ele não estava no chão. Estava em pé, no canto, apoiado na poltrona, olhando fixamente para a cama, como quem espera um movimento. Ao me ver, falou: "Ele tá aí." Meu corpo inteiro gelou. Olhei para a cama vazia e depois para ele. Perguntei quem. Com o dedo trêmulo, ele apontou para baixo do colchão. Por um segundo, juro que vi a coberta afundar, como se algo a pressionasse de baixo. Não era sombra, não era efeito de luz ou vento. Era peso, peso de verdade. Dei um passo para trás sem perceber. Ele começou a respirar muito rápido, tremendo como criança com febre alta. Precisei chamar a equipe porque parecia que ele ia desmaiar. Fizeram um eletrocardiograma, mediram sinais vitais.
Tudo normal. Tudo perfeitamente normal, como se nada tivesse acontecido. Fiquei me perguntando se era coisa da cabeça, se eu estava vendo coisas, se era sugestão. Mas na noite seguinte tudo mudou. Decidi que ficaria vigiando a porta do quarto 7. Cansada ou não, com medo ou não, eu precisava entender o que estava acontecendo com aquele homem. Levei uma cadeira, posicionei ao lado da porta e fiquei ali, prestando atenção nos sons das máquinas, no ronco cansado do ar-condicionado antigo e na respiração dos outros pacientes. Por volta das 3 horas, como sempre, o monitor mudou de ritmo. O bip ficou acelerado, quase desesperado. Levantei devagar, fui até a frente da porta e olhei diretamente para a cama. O idoso dormia de lado, coberto até o peito, respiração calma. Ia entrar, mas algo me fez parar. Uma intuição ruim, daquelas que nascem na boca do estômago. Foi quando a cama afundou. De repente, como se alguém tivesse se sentado na beirada. Uma marca funda, pesada, deformando o colchão, mas sem ninguém visível ali. O ar fugiu dos meus pulmões. Antes que eu conseguisse reagir, vi o corpo do idoso começar a deslizar devagar para baixo, como se mãos invisíveis o puxassem. Primeiro milímetros, depois centímetros. Ele foi escorregando para baixo do colchão, desaparecendo aos poucos, como se o próprio quarto o estivesse engolindo. Fiquei paralisada, incapaz de me mexer ou gritar. Só voltei a mim quando o corpo dele sumiu completamente da superfície da cama. Aí sim, eu gritei. A equipe correu. Acenderam todas as luzes, levantaram o colchão, puxaram a coberta, reviraram o quarto inteiro. Não encontraram nada. Nenhuma explicação física para o que tinha acontecido. Meia hora depois, enquanto ainda discutiam o que tinham visto, ou achavam que tinham visto, ouvimos um som fraco vindo da poltrona. O paciente estava sentado ali, tremendo, olhos arregalados, repetindo a mesma frase das outras noites. Ele me segura a noite toda. Aquilo acabou com ele. O idoso piorou rapidamente. Ficou fraco, exausto, sem forças para resistir. Faleceu poucas semanas depois. O hospital colocou outro paciente no leito 7, como se nada tivesse ocorrido. Já não trabalhava mais naquele setor quando ouvi os comentários. Enfermeiras novas contavam que, mesmo com o novo paciente na cama, os sensores registravam um peso extra subindo no colchão, sempre no mesmo horário, sempre por volta das 3 da manhã. Quando perguntei se o novo paciente relatava algo, uma delas respondeu, com um riso nervoso. Ele diz que sente a cama afundar, como se alguém estivesse tentando deitar do lado dele. Mas o que realmente me tirou o sono foi outra coisa. A gravação daquela primeira noite, a noite em que eu vi o idoso sumir da cama, simplesmente não existe mais. O sistema alega que houve falha técnica exatamente naquele horário. Só daquela câmera. De todo o setor. Só ela falhou, como se alguém tivesse escolhido apagá-la de propósito. Hoje, quando me lembro daquele peso afundando o colchão, daquela cama engolindo um homem vivo por baixo dela, tenho certeza de uma coisa. Não era o idoso que estava preso naquele leito. Era o leito que estava preso nele. E pelo que soube depois, continua preso em quem dorme ali até hoje. Nunca havia compartilhado isso com ninguém, porque até hoje eu próprio não consigo entender direito o que foi aquilo. Não é por receio de ser julgado, é algo diferente. É aquela impressão de que, se eu falar muito sobre o assunto, aquilo vai voltar a me notar. Tudo começou numa terça-feira qualquer, daquelas que se confundem quando se trabalha em feira livre à noite. Eu tinha 22 anos, cursava design de manhã e à noite ajudava meu tio na barraca de pastel e caldo de cana. Sempre chegava em casa tarde, exausto, com cheiro de gordura grudado na roupa e a cabeça cheia do barulho constante. Naquela noite, a feira estava estranhamente silenciosa. Não exatamente sem pessoas, mas sem o ruído habitual. As conversas saíam abafadas. Os feirantes desmontavam tudo com uma pressa incomum, como se quisessem fugir dali antes que algo acontecesse. Lembro de ter pensado que era só cansaço meu, já que passava bastante da meia-noite. Foi quando reparei, pela primeira vez, em algo esquisito.
Caminhava pelo corredor principal da feira, rumo ao estacionamento, e percebi que minha sombra estava atrasada. Não um atraso comum, daqueles causados por postes em ângulos diferentes. Era como se ela tivesse vontade própria, levando um segundo a mais para imitar o que eu fazia. Parei. Ela demorou a parar. Dei um passo lateral. Ela acompanhou. Depois fiquei alguns segundos imóvel, só olhando para aquela mancha escura no chão. O coração disparou de um jeito estranho, mas tentei me convencer de que era só cansaço, luz ruim, reflexo das lâmpadas velhas. Continuei andando, mas a sensação de ser observado não me largou até o estacionamento. Quando cheguei perto do carro, olhei rapidamente para trás, mais por instinto do que por medo. Foi quando um frio subiu pela minha nuca. A sombra não estava exatamente atrás de mim. Ela aparecia alguns passos à esquerda, projetada num ângulo que nenhuma luz ali justificava. Parei novamente. Ela parou. Só que agora parecia me encarar. Não dava para ver rosto definido, mas havia uma inclinação diferente, uma postura que não era minha. Eu estava reto. Ela parecia um pouco curvada, como quem observa atentamente. Entrei no carro depressa, com a nítida sensação de estar sendo seguido. Tranquei tudo, dei partida e só então notei que tremia. Dei uma risada nervosa. Falei sozinho que era cansaço, estresse, qualquer coisa. Quando acendi os faróis, meu estômago gelou. A sombra estava projetada no banco traseiro, sentada, como se tivesse alguém ali, corpo voltado para a frente, mãos descansando nas pernas e se movendo. Não era borrão, não era ilusão passageira. Era nítido o suficiente para eu distinguir o contorno dos ombros. Não consegui gritar. Fiquei parado, pé no freio, olhando pelo retrovisor, esperando que desaparecesse. E sumiu de repente, como se nunca tivesse existido. Voltei para casa em silêncio total, rádio desligado, mãos suadas no volante. Passei a noite toda acordado, sentado na cama, esperando algo acontecer. Nada aconteceu. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que tinha sido coisa da cabeça, mas começaram a aparecer os detalhes pequenos, coisas que só eu notava. Minha sombra passou a ficar desalinhada. Às vezes mais comprida do que deveria, outras vezes mais curta. Em certos momentos parecia atrasada, em outros adiantada. Como se tentasse me acompanhar, mas nunca conseguisse sincronizar perfeitamente. Comecei a evitar lugares muito claros. Passei a usar roupas largas, boné, qualquer coisa que dificultasse ver minha silhueta. Evitava espelhos, vitrines, reflexos em vidraças. Mesmo assim, de vez em quando, ao passar por um espelho escuro, via algo fora de sincronia. Minha cabeça virava antes do reflexo. Nunca contei para ninguém. Até que uma noite, no banho, percebi que minha sombra estava na parede do box, mas eu não estava exatamente na frente da luz. Ela parecia um pouco deslocada, como se estivesse atrasada no tempo. Fiquei parado, com a água caindo, olhando aquela forma escura repetir meus gestos com um atraso mínimo, porém constante. Foi quando compreendi que aquilo não ia embora. Alguns dias depois, acordei com uma sensação ruim, como se tivesse dormido mal, mas sem memória de sonho. Levantei, fui ao banheiro, acendi a luz e por um segundo vi sombras no chão. Uma delas se mexeu antes de mim. Apaguei a luz imediatamente. Depois disso, parei de sair à noite. Mudei de turno no trabalho. Comecei a evitar qualquer superfície que refletisse. Passei a andar sempre sob luz muito forte, como se isso pudesse me proteger. Não adiantou. Hoje, quando caminho, sinto algo se movendo junto, não atrás, mas ao lado, sempre na mesma distância. E o pior é que, nos últimos dias, minha sombra começou a fazer coisas que eu ainda não fiz. Ela levanta o braço antes de mim, inclina a cabeça antes de mim. E ontem, pela primeira vez, quando parei em frente ao espelho do banheiro, ela sorriu. Eu não. E agora, enquanto escrevo isto, percebi algo que me fez tremer dos pés à cabeça. A sombra no chão não está mais exatamente debaixo de mim. Ela está um pouco à frente, como se estivesse me esperando.